bate outra vez, com esperanças, o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Eu volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Viva a poesia, viva o poeta Noel Rosas. Estamos iniciando o programa Boa Prosa e hoje recebo mais um palmarense. Ele, cantor e compositor, com músicas gravadas por grandes bandas como Limão com Mel, Magníficos, Noda de Caju, Moleca Sem Vergonha, entre outras. E atenção, com música inclusive na novela Malhação da Rede Globo. E mais, ele é estudante do curso de bacharelado em Direito, empresário, administrador da Casa das Plantas Flores Belas. O meu convidado é cantando, acompanhando ou acompanhado por Vavá de Aprígio, ele, Gleibson Alves. Alô, Gleibson, é com você. Lábios com sabor de hortelã, olhos cor de céu, pele de maçã. Sonho de mulher se descobriu, vive uma ilusão que ainda não sentiu. O primeiro amor chegou, uma nova luz brilhou, ela se encontrou nesse sonho meu. Oh, 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 tímida, um beijo tímido ao luar. Mágica, a simples mágica de amar. Se despiu da fantasia e se vestiu de amor. Oh, oh, tímida, um beijo tímido ao luar. Mágica, a simples mágica de amar. Se despiu da fantasia e vestiu o sonho desse amor. Eita, que coisa boa! Hoje o nosso entrevistado já disse, é Gleibson Alves. E ele vai falar, logicamente. A primeira pergunta é, ô Gleibson, as plantas falam? Elas oxigenam? Elas ajudam o ser humano? Eu queria saber dessas coisas. Você hoje é do ramo de flores e plantas, não é verdade? Primeiramente, boa noite. Cumprimentando a todos os telespectadores, internautas da TV Uno Master, do programa Boa Prosa, genialmente apresentado aqui pelo meu grande amigo e compadre Lulica dos Palmares. Lulica, o reino vegetal é com certeza uma das Deixa eu só explicar uma coisa, ele é meu compadre de verdade, viu? Não é compadre de fogueira não, nem de brincadeira. Eu sou padrinho de Enzo, uma joia rara, que é filho do nosso querido Gleibson Alves. Mas eu lhe interrompi. Certo. Voltando às plantas, diga aí. Sim, como eu dizia, o reino vegetal é com certeza uma das grandes maravilhas da criação. Deus deu grandes propriedades às plantas. As plantas, elas são grandes receptores, como também dispersores de energia. As plantas podem não falar, mas elas nos sentem e também transmitem o que absorvem de nós. Não tem nada de sobrenatural, não tem nada de superstição. É uma coisa que
pode ser explicada até mesmo pela física, no segmento da física quântica. Né? Quando a gente chega com uma boa intenção com a planta, pode ter certeza que ela sente. Quem nunca ouviu dizer, recebi uma visita que secou uma pimenteira, eu recebi uma visita que deteriorou uma plantinha que eu tinha em casa, tudo isso é explicável. Né? É o chamado olhado que diziam, o olhado da nossa cultura popular, da nossa crendice, Isso. nada mais é do que a recepção da planta, a absorção da energia negativa. Só para explicar para quem não sabe, a energia quântica, ou seja, o reino quântico, a propriedade quântica da física, ela trata daquelas minúsculas partículas, né? Aquelas partículas a nível subatômico, são as moléculas, os elétrons, os prótons e tudo mais. E as plantas, elas entendem física quântica. Sabia disso, Lulica? Não, de forma alguma. Eu sou um admirador da física quântica, mas com relação às plantas eu não sabia. Ô Gleibson, aqui assim, a gente perguntando logo, estamos vivendo épocas de pandemia. As plantas e a pandemia, isso como é que convive nesse ambiente? O que é que você traz assim? Porque é o que estamos vivenciando, né? O momento agora, o momento é pandêmico. E as plantas nos ajudam nesse sentido aí? Pode nos ajudar? Lulica, a pandemia trouxe sérias mudanças, grandes mudanças no nosso cotidiano, na forma de vida de cada um. E as plantas, como eu disse no início, com sua capacidade de absorver e liberar energia, ela tem uma grande utilidade, um grande potencial para que as pessoas consigam, né, atravessar esse período de dificuldade. Né? As plantas nos ensinam muito. As plantas são capazes de nos fazer entender, compreender até mesmo os nossos ciclos. Ter paciência, esperar. É tão legal quando a gente pega uma plantinha, né? Tem gente que chega lá na loja, Lulica, e diz, eu não quero a planta desenvolvida, eu quero a menor muda que você tiver ou a semente. Porque eu nem pergunto, porque aquela pessoa, às vezes, tem a resposta inconscientemente. Ela quer treinar a paciência, ela quer passar o tempo, ela quer ter uma terapia ocupacional, né? Que é mais uma, não deixa de ser uma contribuição para a nossa saúde. Então, com as plantas, a gente aprende que cada coisa tem o seu tempo. O tempo de germinar, o tempo de se desenvolver, o tempo de frutificar e o tempo de morrer. Ô Gleibson, então, Noel Rosa, foi muito feliz quando disse as plantas não falam, simplesmente as plantas exalam o perfume que roubam de ti. Mas disse que ele conversava. No cotidiano, ele conversava com as plantas. É possível. Conversava mesmo. As plantas, elas nos entendem justamente a partir da captação dessas energias. Lá na loja, Lulica, na Casa das Plantas, eu recebo muitas visitas de muitos clientes e amigos que vão para conversar. E um deles é o Coronel Reginaldo, que é apresentador aqui de um programa aqui na Gerenciamento Pessoal. Do Gerenciamento Pessoal. E às vezes nós passamos ali minutos muito agradáveis, trocando informações. E uma pesquisa que ele me apresentou e que eu li, mostra que existe um tipo de comunicação das plantas entre si e para conosco através das unidades de energia quântica. Para você ter ideia, Lulica, como foi o experimento que se descobriu isso, foram colocados nas plantas eletrodos, né, similares àqueles polígrafos, detectores de mentira, né, que usam nas investigações, aí, nas policiais, né, criminais e nas etc. coisas forenses. Então, o que é que acontece? Esses eletrodos, esses sensores, eles captam as alterações elétricas da planta. Se chega uma pessoa com boas intenções, tipo, eu vou cuidar de você, eu vou deixar você bonita, eu vou cuidar bem, você vai ser minha parceira, minha companhia, tudo mais, a planta sente e retribui com sua beleza, nos presenteando com aquela beleza estética, com aquela harmonia no nosso ambiente. Já, se chega aquela pessoa mal intencionada, vou cortar, vou botar fogo, eu não gosto, isso é um mato, isso é uma erva daninha, isso é feio, a planta sente. A planta se deterioriza. Isso não é crendice, isso não é folclore, não tem nada de sobrenatural ou metafísico. A própria física explica através dessas propriedades que eu falei.
Ô Gleibson, e logicamente você já deu umas pinceladas, mas podia aprofundar um pouco. As plantas também. Os benefícios, né? A saúde física e mental que as plantas trazem para nós, os seres vivos, os amantes também dessas plantas. Sim, sim, claro. Existe isso. Existe sim. Os benefícios, né? Isso. Nós, do interior, somos felizardos, né, em conviver com várias receitas de plantas medicinais. Quem nunca tomou aquele chazinho de uma receita da vovó, da mamãe, né, que chega com aquela receita milagrosa que realmente funciona? Existem as plantas medicinais, as plantas que realmente têm capacidade de cura, tanto que muitas delas são insumos para os princípios ativos de vários medicamentos que tomamos e adquirimos nas prateleiras das farmácias, não é? E serve um alerta, né, Lulica, também, para a gente se aprofundar, não confundir planta medicinal com fitoterápico. Fitoterápico é um medicamento que ele é composto unicamente do extrato vegetal daquela planta. Se ele tiver um aditivo sintético ou um aditivo de outra coisa, tudo mais, ele deixa de ser fitoterápico e vira um outro tipo de medicação, entende? Embora que haja muita controvérsia, uns aceitem, outros não, não é? Mas tudo isso se dá, segundo a própria Anvisa, pela carência de testes em humanos e a carência de investimentos no setor no nosso país. Mas todos eles têm a sua validade e quem nunca recebeu uma receita com a prescrição de um fitoterápico para tosse, para dor, para ansiedade, entre outros males que nos afligem. Ô Gleibson, e como terapia ocupacional, as plantas também têm esse objetivo? Sim. Lulica, a pandemia, ela desencadeou um efeito contrário, principalmente no ramo das plantas, que é o meu ramo comercial. A pandemia potencializou o consumo de plantas. Por quê? As pessoas, não cumprindo seu isolamento social, passaram a prestar mais atenção no seu ambiente. Surgiu a necessidade de tornar o seu ambiente mais agradável, né? Para você poder passar mais horas, mais dias, né? Não foi nem questão de horas, dias, semanas, meses. Tem pessoas que até hoje cumprem o isolamento social à risca. Então, essas pessoas sentiram a necessidade de melhorar o seu ambiente e de ocupar a sua mente. Daí vem a utilidade das plantas como terapia ocupacional. Você passa ali minutos, horas cuidando das plantas, tem como é que eu posso dizer, rotina de cuidados, a aguação matinal, a aguação vespertina, a poda, e tudo isso ocupa a nossa mente, trazendo benefícios enormes, ajudando até a combater males como a depressão. Olha aí, nós estamos entrevistando no programa Boa Prosa, Gleibson Alves, que além de músico, cantor, compositor, ele é o proprietário, logicamente, da Flores Bela. Onde é que fica a Flores Bela, Gleibson? Para quem está nos assistindo aí, os nossos internautas. Sei que tem uma em BR-101 e tem também no centro da cidade. Como é isso? Sim. Explica aí. A Casa das Plantas Flores Bela, administrada por mim e a minha esposa Amanda Tenório, com colaboração dos meus filhos, meu sobrinho, familiares e outros tantos amigos, está localizada em Palmares em duas lojas, né? Nós temos a loja da BR-101, que fica ali no bairro Japaranduba, ao lado da Cerâmica Natália, e temos também a loja do centro da cidade, que fica na Avenida Estácio Coimbra, ao lado ali das Bombonières, Casa dos Bombons, né? Em frente à antiga agência do INSS, em frente, naquela avenida, a famosa avenida que tem... Estácio Coimbra, o nome. Isso, Lico. A avenida que fica em frente à Catedral de Nossa Senhora da Conceição. E alguém diz assim, ali perto do prédio, quem está do lado de cá, né, feito de Zumatuto, disse ali depois do prédio de Ageno Gomes, entrando à direita. Isso, e quem vem do lado de lá, isso é relativo, né? Que lá pode ser cá, dependendo de você esteja. Mas quem está na outra extremidade, vem dali da loja de colchões, né, da Ortobon. Isso. Funciona, qual é a hora de funcionamento e dias, Gleibson? De ambas as lojas. Certo. De segunda a sábado, nosso horário das 8h30 ao meio-dia, intervalo para almoço, das 14 às 17 horas. Aos domingos, das 8h30 ao meio-dia.
Mas acontece, e tem algumas ocasiões excepcionais, em que não abrimos aos domingos, mas sempre a gente avisa ali nas redes sociais para que não haja desencontro, né? Aquele cliente desavisado, né? Não chegue e dê uma viagem perdida, que graças a Deus nós já atendemos a toda a região Mata Sul, norte de Alagoas, litoral e parte do agreste de Pernambuco. Ô Gleibson, se existe interferência energética das plantas nos ambientes, Sim, você falou da física quântica, né? sim, Para ficar um sim. pouquinho mais claro Sim, para sim. os nossos internautas. Sim, existem muitas plantas, Lolica. Existem muitas plantas que, como eu falei, são receptores e transmissores de energia. Tem muita planta que recebe aquela energia negativa, processa, às vezes a energia é tão nociva que acaba matando a bichinha, matando ali a plantinha. Outras, elas processam e devolvem com coisas boas, né? Temos alguns exemplos de plantas como o bambu da sorte, como a zamioculca, como o lírio da paz, que são plantas que têm campos vibracionais muito fortes. Que maravilha, né? Então nós estamos aqui entrevistando o Gleibson Alves e no mundo dessas plantas. Mas veja bem, e também, uma coisa muito importante que eu queria saber de você, era interessante, principalmente você que é dona de casa, o dono de casa, né? Para saber, existe a possibilidade de oxigenação nos ambientes de trabalho, de casa, é proporcionado pela própria planta? Quer dizer, é qualquer planta ou existe exatamente subespécies? Lica, Oxigenação. a oxigenação dos ambientes através das plantas é um estudo da NASA. Não é? É da NASA? É da NASA. Eita, Tanto luta. que a NASA investe nesse tipo de estudo por conta das futuras colônias espaciais, né? Certo. Que eles vão terraformar aí outras atmosferas de outros planetas, daqui a algumas décadas com certeza em Marte. Eu sou um teórico da conspiração, acredito até que já possa até existir. Mas as plantas participam desse processo, né? No seu processo de alimentação, quando absorve o gás carbônico e libera o oxigênio, não é isso? Então, plantas como a pacovar, Sim, que eu já citei, o próprio lírio da paz. Porque se eu botar um galho de arruda, não vai me ajudar muito não, vai dentro de casa. Energeticamente. Só energeticamente. Mas tem, como eu disse, o pacovar. Olha, você que quer comprar uma planta, né? Para oxigenar seus ambientes, aí sua casa, seu ambiente de trabalho, qual seria, assim, uma consultoria, né? Certo. O que seria indicado, Gleibson, para o ambiente, para oxigenação? Zamioculcas, pacovais, lírio da paz. E a mais poderosa, segundo a NASA, a mais eficiente nesse sentido é a Edera verde, ou chama Edera holandesa. Eu acho que Vavá de Apris só planta essa no roçado dele, né? Parece-me, né? Eu estou falando dele porque ele é que está aqui conosco, né? Fazendo essas harmonias bonitas e acompanhando, evidentemente, tanto o empresário como o administrador e o cantor e compositor, nosso particular amigo e compadre, Gleibson Alves. Mas a gente queria continuar aqui, né? Queria que você falasse um pouquinho do prazer estético proporcionado pelas plantas. Eu mesmo vejo isso, eu enxergo isso. Mas fala pra gente aí, o prazer estético que é proporcionado pelas plantas, né? Lica, qualquer ambiente que nós estivermos, que não tiver plantas, é um ambiente triste. É um ambiente de concreto, é um ambiente frio. Não é aquele ambiente que desperta emoção, que desperta curiosidade, que dá o prazer estético, né? O que é o prazer estético? É você ter boas sensações a partir das coisas sensoriais. Com certeza, sensação vem de sensoriais, né? Vem dos nossos sentidos. E o prazer de sentir um aroma de uma flor, o prazer de poder contemplar uma planta bonita, isso nos faz bem, isso valoriza o nosso ambiente, isso torna a nossa casa mais receptiva, o nosso ambiente comercial mais receptivo, né? Isso tem acontecido muito aqui em Palmares, graças a Deus, nós estamos atendendo a muitas demandas. Hoje, depois daqui da entrevista, ainda vou dar expediente. Olha, coisa boa, rapaz. Vou montar fachada aqui, de gente que já adotou essa ideia, que é um cartão de são boas-vindas que você dá ao seu cliente. A fachada da sua loja, o seu hall de entrada com uma bela planta.
não é isso? É verdade. Então, isso é a importância do prazer estético. Além de causar boas sensações, ainda agrega, viu? Coisa boa. Amigos, estamos no programa Boa Prosa, entrevistando hoje o empresário, cantor e compositor, músico, Gleibson Alves. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, são apenas 2 minutos. 2 minutinhos. Você se segura aí um pouco, que nós vamos voltar falando de plantas e também uma parte muito boa. Nós vamos falar das composições, das músicas, do mercado, enfim, e Gleibson ainda vai cantar pra gente. É Vapti Vupti. Depois a gente volta. Visite Palmares, a terra de Ascenso Ferreira, de Hermilo Borba Filho e Murilo Lagreca. Hospede-se na pousada Marques de Melo, a sua casa em Palmares. Visitar o FEMALI Laboratórios, que fica no endereço Letácio Montenegro, em frente ao estacionamento do Bradesco. Ou agende a sua visita pelo telefone 3661-2878 ou pelo zap 997385110. Estou aguardando vocês. Estamos voltando com o programa Boa Prosa e hoje estamos entrevistando o empresário jovem, o cantor, compositor, músico e particular amigo e compadre, Gleibson Alves. Gleibson, a Casa das Plantas Flores Bela, que é seu empreendimento e você também é administrador, eu queria saber da importância comercial dela e também da importância econômica para a nossa cidade e para a nossa região da Mata Sul. Uma pincelada sobre isso. Lica, antes de lhe responder, eu vou fazer um adendo aqui, aproveitando uma dúvida que foi levantada aqui por Vavá, né? Sobre a questão da liberação de gás carbônico, né? De dióxido de carbono pelas plantas. E se existe algum risco de uma planta no ambiente interno liberar uma carga de gás carbônico nociva. Não, isso aí é um risco que não existe porque são valores irrisórios, né? São valores que não são consideráveis, né, de toxicidade. Porém, isso me lembrou de uma coisa, né, Lica? Falamos lá no início sobre a questão terapêutica das plantas, certo. Mas também existem a toxicidade das plantas. Olha aí. Existem plantas lindas que são tóxicas, né? Para quem vai colocar na boca, para quem vai colocar nos olhos, ou até mesmo para o petzinho, para o animalzinho que vai morder, não é isso? Mas assim, não é nada sério, não logicamente se for uma coisa em pequena quantidade, que não oferece risco doméstico nem para as crianças, nem para os animais. Mas lembrando que requer sempre um cuidado, né? Uma pergunta chama a outra, aí queria dizer, daria para dizer, por exemplo, quais são essas plantas, ou algumas plantas que oferecem, evidentemente, né, essa toxina, que pode não ser benéfica à saúde dos olhos, enfim, se for utilizada de forma errada, como está se colocando. Sim, claro. O lírio da paz, ele tem uma toxicidade, o antúrio tem uma toxicidade, árvores ornamentais, né, como a espatódia, são tóxicas.
A própria carambola, né, que é uma fruta que, quando eu comercializo, eu sempre faço as ressalvas e recomendações. A carambola? Sim. E eu gosto tanto da A danada. carambola Come. oferece um certo risco, para quem não sabe, para Sim. quem tem problemas renais. E se você não tem problema renal, ou acha que não tem, pode ser surpreendido. Mas, rapaz, é interessante. Uma certa feita, eu acho que era uma curandeira, né? Dizia o inverso, que era muito bom comer carambola, que ela era muito bom para os rins. Mas isso é uma coisa que, às vezes, é a pessoa que ensina de forma errada, né? Lica, como eu disse, né, o conhecimento empírico Empírico. tem empírico. também o seu... É uma faca de dois gumes. Né? A gente sabe como você colocou, né? Isso. Nós estamos falando de plantas medicinais. Sim. E, evidentemente, existem algumas coisas que necessitam de comprovação científica. Sim. E não somos nós aqui que vamos estar exatamente, né, trazendo essas coisas à baila. Mas pergunto, por fim, uma pergunta a outra. Lá na Casa das Plantas Flores Bela, nós temos que tipo de planta? Todas elas? Ou quais são as espécies frutíferas, ornamentais, essa coisa, para que a gente possa dizer que em Palmares temos uma casa que eu já sei disso. Grande, cresce a cada dia, graças a Deus. O número de clientes da região da Mata Sul, norte das Alagoas também. Mas lá comercializa todos os tipos de planta, Gleibson? Lica, nós comercializamos desde as plantas ornamentais de pequeno porte, as de médio porte e as de grande porte também. Ou seja, simplificando, falando uma linguagem mais compreensível, nós vendemos desde aquelas florzinhas, os mini cactos, os pequenos arbustos, até árvores. Árvores do nosso bioma Mata Atlântica, árvores de outros países, logicamente licenciadas para serem vendidas, né, que não causem prejuízo ao nosso bioma, ao nosso ecossistema. Nós vendemos frutíferas, mudas francas, né, e frutíferas enxertadas, que é uma preferência absurda pela... Trocando em miúdos a planta frutífera enxertada, para que o internauta entenda bem. Não é uma mistura de caju com goiaba? Não. Embora que exista a possibilidade do enxerto interespécies, né? Tá. Mas o que é o enxerto, né? É você pegar uma parte de uma outra planta, né? O galho de uma planta que esteja num estágio aí mais avançado, ou o cavalo, né? O tronco, ou vice-versa, e fazer aquela colagem, né? Que vai cicatrizar e virar uma planta só, que ela pode interferir na precocidade da safra, né, antecipar a safra, e até mesmo no desenvolvimento, no tamanho das plantas. E se faz aqui na Flores Bela, você já compra, quer dizer, seu fornecedor é quem faz isso em determinado local e você só comercializa. Ou já começou alguns ensaios? Não. Isso aí, por enquanto, eu só comercializo, né? Nós recebemos uma gama de mais de 60 tipos de frutíferas diferentes, espécies de frutíferas diferentes, mais de 50 tipos de árvores diferentes, mais de 200 tipos de plantas ornamentais, fora vasos e tudo mais, mas eu recebo tudo pronto. Isso aí é um projeto futuro, né? Dessa manufaturação, não vou complicar a palavra não, né? De se trabalhar manualmente a planta, de fazer um enxerto, de fazer um outro tipo de cultivo. Isso é um plano futuro. Esse é um plano futuro para quando tivermos mais estrutura física, né? Respondendo à sua pergunta, né, quanto às... Eu queria saber a importância, né, comercial e econômica da Flores Bela para Palmares, região da Mata Sul, norte das Alagoas. Lulica, quando nós resolvemos nos tornar empreendedores, Amanda e eu, tínhamos uma dúvida. Procurar um ramo de atividade diferente ou fazer mais do mesmo. Fizemos uma pesquisa de mercado, vimos que... Isso serve, permita-me, viu, para o jovem empreendedor estar aqui um bom exemplo na prática,
né? Como você, eu lhe interrompi, porque achei interessantíssimo. Queria até que você repetisse. Você tinha como objetivo fazer diferente, né? Isso. E fazer isso aí. E como foi que isso se deu, Gleibson? Então, Você nós desenvolvemos, né, o interesse de materializar o sonho de nos tornarmos empreendedores. Então, o que é que aconteceu? Fizemos uma pesquisa de mercado para saber o que é que a gente poderia colocar. Uma farmácia, uma casa lotérica, uma padaria, tudo mais. Mas eu vi que Palmares está muito bem servido disso. Então, não querendo desacreditar quem tem preferência por esses ramos, mas nós decidimos fazer uma coisa diferente. Pesquisamos o ramo, até porque a família de Amanda é uma família que tem tradição de mais de 30 anos no ramo, e ficamos cientes das potencialidades, mas também dos desafios. É um ramo que, eu digo que não é uma profissão, é um sacerdócio. Você que está ouvindo agora, Isso. Amanda é a esposa do Gleibson, minha Isso, é comadre, minha esposa. viu? A Amanda Tenório, que também é estudante de Direito, né? Isso. Que o internauta que chegou agora, daqui a pouco, quem é a Amanda? Isso. A esposa do Gleibson. Há mais de 30 anos, né? A família dela ela é do ramo. É do ramo. Que coisa boa. Então, quando nós fomos ver o que nós tínhamos que sacrificar de tempo, de dedicação para poder negociar com as plantas, eu disse, eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio, até porque eu sempre costumava conversar aqui com o Lica nos meus tempos de escritório, de mais frequente, eu ainda continuo com frequência no escritório, que eu dizia, Lica, eu não tenho mais tempo para errar. Cheguei na meia-idade, então não me permito mais errar. Então eu tenho que partir para coisas diferentes e ousadas. E as plantas... falaram com você. Falaram comigo, eu atendi o chamado delas e disse, eis aqui o teu servo. Então, o que é que acontece, Lulica? Legal. As plantas, a Casa das Plantas Flores Bela foi um diferencial no segmento da região, né? Pela variedade, isso, né? Qualidade. Pela proposta diferente de comercialização, sem demérito aos meus colegas que também são do ramo, mas nós quisemos trazer o comércio de plantas aqui para a região de uma forma diferente, mais abrangente e interativa, né? Nós temos nossos canais de relacionamento com o público e nós conseguimos feitos maravilhosos, comercialmente falando, né? Lulica, nós conseguimos fazer com que consumidores façam o caminho inverso, né? O que acontece normalmente aqui é a gente de Palmares sairmos para centros maiores em busca de opção de preço, de variedade e tudo mais. Hoje, eu conversando com o meu contador, eu conversando aqui com alguns amigos... Quem é seu contador? Vamos fazer a comercial dele. Toinho, contador. É muito bom esse parceiro de todas as horas. Sempre ligado. Esse cara é gente boa demais. Então, já ganhei meu desconto. Já ganhei meu desconto na mensalidade agora. O comercial. Então, Lulica, graças a Deus nós conseguimos um efeito, como eu lhe disse, do caminho inverso do consumidor. Hoje nós atendemos gente de Maceió, clientes que vêm para a nossa loja, clientes de Agrestina, clientes de Caruaru, clientes de Ribeirão. Mas vamos lá para os grandes centros. Caruaru, Maceió, Agrestina não. Agrestina pode-se dizer que seja uma, entre aspas, região metropolitana de Caruaru, né? Isso. Então, criei essa região agora, viu? Então, Cabo de Santo Agostinho e tudo mais, que vem para Palmares para comprar na Flores Bela e também acabam não só contribuindo com a nossa empresa, mas também com outras empresas locais, porque essas pessoas entram na cidade, vão num supermercado, fazem um lanche de rua, visitam uma loja de roupa, uma loja de eletrônicos e tudo mais. Com certeza, é uma cadeia. Então, além do mais, Lulica, nós vivemos aqui numa região tão castigada pela falta de opção de novas culturas agrícolas. Eu não digo pela falta de opção, as opções existem, mas a falta de coragem de uma diversificação, uma política pública de incentivo à agricultura familiar, até mesmo de incentivo aos médios, pequenos, grandes e médios proprietários de terra, né? Que até hoje sofrem com a... Como é que eu posso dizer? Com essa secular crise da indústria açucareira, né? Infelizmente. Não é isso, Lulica? Então, nós gostamos de estimular, de
provocar o parceleiro, provocar o pequeno agricultor, o médio agricultor e até os grandes agricultores O de gestor Palmares. público de toda a região da Mata Isso, Sul, de isso, norte das isso, Alagoas, né? Que tem a responsabilidade, né? Que a Isso. gente tem aí uma escola agrícola, infelizmente, capengando. Nós temos ali uma agrotécnica em Barreiros e outrora nós tivemos mais oportunidade do que hoje. Isso. Hoje está sucumbindo, né? Mas nada que a gente não possa deixar de Reverter, né? sonhar. E reverter esse quadro. Então, nós já vemos sinais. Eu tenho a minha estimativa de venda e tenho o acompanhamento do que realmente se vende, para onde vai, de onde é o cliente. Eu faço esse rastreamento, né? esse acompanhamento, que para mim serve de termômetro. Qual é a região que é quente, qual é a região que é fria, qual é a região ali. Eu fico fria na questão de clientes em potencial. Qual região eu devo atacar mais? Que região eu tenho que visitar? E assim a gente tem tido resultados consideráveis, resultados positivos de gente que está mudando, Lilica, diversificando. Temos fazendas aqui de cidades vizinhas que já vão plantando aí quase 1000 pés de limões. 1000 limoeiros adquiridos na nossa loja. Que coisa É, boa. gente de Colônia Leopoldina. É a diversificação da cultura, Isso, né? isso. Porque a gente estava morrendo com a cana-de-açúcar, insistindo com a cana-de-açúcar, que nós não somos contra ela, que já foi a base da economia de Pernambuco, gerou muito emprego e deve continuar. Eu acho que tem que conviver, evidentemente, não a monocultura, mas o plantio da cana, porque nós temos aqui uma usina Pumati, apesar de estar exatamente com a Agrocan, mas funcionando muito bem, e é muito bom que tem. Agora, a diversificação é importante. É importante. A fruta, o mamão, a banana, o limão, como você colocou, isso é que vai, evidentemente, colocar novamente a nossa região, não é, em um grande patamar de desenvolvimento patamar, né? agrícola. E correndo paralelamente e harmonizando com o que se resiste da produção da indústria açucareira, né? Isso. De açúcar e álcool, né? De açúcar e álcool, sou cocoleira. Então, Lulica, a Casa das Plantas conseguiu também ultrapassar as fronteiras interestaduais. Hoje nós temos parcerias com empresas da Bahia, com empresas da Paraíba, com empresas do Rio Grande do Norte. Eu posso citar a Perenes Agronegócios da Bahia, que chegou até nós, nos encontrou na internet e nos tornou os fornecedores preferenciais de um programa muito interessante de reflorestamento de nascentes, que está acontecendo aqui na Mata Sul. Que coisa Tem boa, isso é muito importante. Tem muitas fazendas contempladas aqui na região. Nós temos a Fazenda Santa Ana, o antigo Engenho Pacas, ali antes de Gamileira, Sim. que fez um plantio lá de cerca de 200 árvores. Né, Essas árvores são o quê? Nativos? Árvores Uma espécie nativas. Tem um nome? Tem. Lá a gente plantou, lá a gente forneceu, né? Nós entregamos. Isso é para a margem dos rios? Para as nascentes, Oh, proteger rapaz. os olhos de água, né? Os Como olhos d'água. o pessoal chama Atenção, minha popularmente, gente, né? veja que importância. Então, né? nós atendemos aqui fazendas da região, né? Como a Fazenda Santa Ana, a Fazenda Triunfo em Flecheiras, em Alagoas, a Fazenda Bateria em Vitória de Santo Antão. Tudo isso já tem, todas essas grandes fazendas, essas grandes propriedades, já tem a nossa marca lá. São mais de 800 mudas fornecidas. E que eu digo que os proprietários de terra que têm consciência ambiental, os governantes, não precisam esperar por um programa para ser contemplado e tudo mais, que é um investimento mínimo, mas de tanto benefício ambiental, tanto benefício para a sociedade, para a nossa natureza. É isso que eu queria fazer. Era o apelo. Atenção, você que é gestor público do município que for, mais pobre e humilde, mas você tem condições e recursos, falta consciência. Vamos recuperar, evidentemente, as nossas nascentes e as margens de todos esses rios, desenvolver e plantar, né, as espécies nativas, que é meu sonho. Eu sou um fiscal do Rio Una de Palmares e aonde vejo que ninguém, o homem não mexe, até a própria natureza devolve uma planta nativa,
uma planta que vai deixando muito mais oxigênio, como você colocou, que projeta, evidentemente, uma visão melhor para as pessoas, que nos traz paz e que nos traz tranquilidade. Muito importante essa história. Além do equilíbrio ambiental, né, Lulica? Então aí o pessoal de Água Preta, Joaquim Nabuco, Isso. vamos começar a procurar Flores Belas, fazer um projeto que não é muito caro, como você colocou, e ficar com esse discurso. Estamos aguardando o Ministério da Agricultura, estamos aguardando o governo federal. Faça a sua parte. Não. Se nós fazermos nas fazendas privadas, nas propriedades privadas, com muito mais consciência e obrigação, dever, que é maior do que obrigação, devemos começar a fazer isso nos nossos rios, Rio Una, Jurema, Pirangi e assim por diante. E né? eu quero deixar né, claro, Gleibson? Lulica, desculpa te interromper, que isso Não, não é mas só é bom. isso não é um apelo comercial, não. Você tem como fazer isso e não precisa necessariamente comprar na Flores Bela, né? Eu acho que o propósito de a gente correr atrás de sanear tanta coisa ruim que aconteceu com o meio ambiente, que está repercutindo negativamente, está influenciando a nossa qualidade de vida, é hora da gente começar e rever tudo isso, corrigir os nossos erros em prol das gerações futuras, dos animais, das plantas e das nossas crianças. Ô Gleibson, lembrando isso, o prefeito do Recife, João Campos, está recuperando, reflorestando, não é? Requalificando 2 quilômetros da Rua da Aurora. É a coisa mais bonita do mundo. Ele está retomando aquilo ali, devolvendo ao povo, não é? Espaços exatamente de lazer, de recreação e investindo. Não sei quanto, mas na primeira etapa é uma média já de quase 4 milhões de reais numa primeira etapa e a partir do próximo ano já iniciou, não é conversa não. Então vamos começar também em toda a nossa região e em todos os locais defender o nosso ambiente. Mas uma pergunta, veja bem, eu estou vendo o interesse, o conhecimento, mas será que perdemos um brilhante advogado, Gleibson Alves, estudante de Direito, não é, com tantas audiências já, inclusive participações em júri, não é, para o projeto Flores Belas? Isso é possível, a convivência no mundo jurídico e no mundo das plantas. Lulica, com certeza... Amanda também, sua esposa, Isso. que é estudante, né? E aí? Com certeza, Lulica... Eu perdi um colega advogado, Não. mas Com ganhei um certeza- ambientalista. Com certeza haverá conciliação, né? Porque você, como um dos grandes incentivadores e benfeitores na minha vida, isso é um glória. testemunho e um agradecimento público, não é? Que Obrigado, Gleibson. a pessoa que me deu condições de hoje estar trilhando esse caminho do bacharelado em Direito, de ter acesso a um curso de um potencial epistemológico tão grande, multiciências, né, que nos dá tanto conhecimento. Então, eu agradeço aqui a Lulica dos Palmares, doutor Luiz Antônio Marques de Mello, Oh, meu Deus. que não é o doutor que está aqui na bancada, né, hoje está o Lulica, mas esse alter ego dele precisa ser invocado nessa hora. E o doutor José Ivan de Mello, o nosso saudoso Iu, E o Aristóteles de Mello. Beni, né? Que, inclusive, viu, Gleibson, está sendo homenageado. Quero até agradecer também, que ele vai ser um dos nossos entrevistados, o nosso presidente, né, da Seccional Palmares, Silvio Vasconcelos. Nós estamos, ele está cliente. conseguindo, seu primo, né? Meu cliente. Seu cliente, que coisa boa. E então, a OAB vai construir um clube social, uma área de lazer ali na nossa sede, né? Que fica no antigo Senai, ali na Sulanca, e esse espaço de recreação e lazer vai ser chamado de Doutor Iu Aristóteles de Mello, esse nosso sobrinho, esse brilhante advogado, seu colega de infância, etc., coisa e tal, né? E que perdemos para essa doença terrível, né? Essa Covid-19 com apenas 47 anos. Mas ele ficará e está em nossas memórias e também ali na OAB será dado o seu nome, o espaço de recreação e lazer. Mas, Gleibson, sim.
E sim, para concluir, né, ainda falando da influência também do Dr. Richard Michael, de Elva, de Washington, Vivi, abraço Vivi. Seu compadre, Meu Vivi, compadre né? também. É o homem do ramo direito, mas hoje está assim no Banco como do Brasil, Elva, né? comadre. Então, são pessoas que eu considero como se fossem da minha família e eu cresci nesse ambiente, né? A recíproca Eu é tinha, verdadeira. desde a infância, eu tinha acesso à biblioteca do Dr. Ivan. É o que eu ia dizer, você foi um rato da biblioteca do Dr. Ivan, Eu não tinha foi? acesso aos livros dele, livro de ufologia, livro de direito, livro de filosofia, livro de Mas, todos. Gleibson, eu queria aproveitar outra mais. coisa, porque o tempo aqui está urge, né? O tempo é muito rápido. Eu queria que você falasse, desse uma pincelada rápida sobre as suas composições, a passagem pelas bandas, e evidentemente depois dessa pincelada, não é? Eu já estou muito satisfeito, uma entrevista palpitante, para que a gente terminasse depois esse programa cantando para os nossos internautas. Fala da tua vida de compositor aí, numa pincelada geral aí. Sim, só para concluindo ainda a parte jurídica, Pois não. não se esqueça de me convidar para os próximos júris. Eita, pronto, tá aí o Estamos desafio invictos, feito. viu? Tá vendo você? Então ele continua ambientalista, empresário, mas operador do direito. Claro, estaremos sempre juntos, se Deus quiser. E As composições, Gleibson, as músicas que marcaram tua vida, as que mais fizeram sucesso, o nome das bandas. Lica, eu tenho como base musical o que eu ouvia dentro de casa. Eu cresci ouvindo Roberto Carlos, Agnaldo Timóteo, Fernando Mendes, Muito bom. Tim Maia, escutando Michael Jackson, com os discos do meu irmão mais velho, o Zé Neto. Ou seja, era um ambiente muito eclético quanto a gosto musical. Além de tudo, eu morava também vizinho ao local de ensaio de uma orquestra. A Orquestra Ivan Melo, Eita, tá que era onde eu ia lá, eu e meus colegas, o Harrison, o Irã, o Inaldo, o Levi, meu irmão Tony. Tudo cantor, tudo compositor, são todos músicos, nós né? íamos lá olhar os ensaios, ficávamos vibrando. A primeira vez que eu toquei um instrumento foi no teclado de Yu, E o Aristóteles que me deu um dicionário de acordes. Quando eu adquiri uma sanfona, eu sempre incentivava de uma forma ou outra, trocava ideia. E assim, o gosto musical veio... Eu quero saber das suas músicas. Sim, de sucesso, vou né? chegar lá. Sim. O gosto musical e o despertar para a composição, mais como letrista, né? Porque eu sou de músico executante, eu não tenho quase nada, eu só faço feijão com arroz, eu digo com toda a humildade do mundo, admito, mas graças a Deus enxergaram em mim um potencial como letrista. E também, como dentro das minhas limitações, eu conseguia também fazer boas melodias, boas harmonias. E me aproximei de algumas pessoas que já estavam, como eu posso dizer, sendo consideradas estrelas no meio daquele movimento do forró sertanejo, né? Do caviar com rapadura, do limão com mel, do noda de caju, do calcinha preta, dos corcéis. Então, tinha amigos próximos como Alejandro, como Marquinhos Palmares, alguns encontros aí com o Marquinhos Maraial, que eu tive o prazer de conhecer ao longo da trajetória, que aproximou essa realidade, essa possibilidade de mim. Que eu disse, nossa, o Marquinhos conseguiu, Alejandro conseguiu, logicamente com muito mais musicalidade que eu. Mas, como eu disse, eu gosto de desafios, eu disse, eu também consigo. Claro. Como qualquer um, basta querer, consegue. E eu comecei a apresentar meu trabalho, Alejandro gostou, conseguimos colocar algumas parcerias em grandes bandas, como Limão com Mel, Noda de Caju, nisso também com o Marquinhos Anthony, com o Harrison, né, que é o cantor da turma que você falou, que todo mundo toca, todo mundo canta, todo mundo faz alguma coisa na minha turma. E com Harrison, que também foi parceiro musical, é parceiro musical, assim como o Marquinhos, nós compusemos muitas músicas que foram aproveitadas em bandas de todo o Brasil. Tem música aí que foi regravada na Argentina, no Paraguai, música que presente em álbum que ganhou Grammy, né, como CD Amor de Novela do Limão com Mel, que ganhou Grammy Latino, de música regional.
E assim, é uma história muito bonita que... A música de Malhação da Rede Globo. A música é Pode Se Humilhar, né? Que foi gravada também pela Limão com Mel, foi gravada pelo grupo GDO do Forró, que foi a primeira banda de forró do Eixo Sul do Brasil, é uma banda de Florianópolis, do grupo lá do Garotos de Ouro, né? Do Ayrton Machado, que nos procurou, a mim e o Lambinho, que é o meu parceiro musical nessa música, e nos deu essa oportunidade, que nos proporcionou até um contrato com a Som Livre, né? Que foi uma situação engraçada, Lica, que quando o pessoal ligava para mim, eu desligava pensando que era trote. Até que o Ayrton Estava tão famoso, esse até que o Ayrton ligou e disse, homem de Deus, atenda o pessoal, que quer fechar o contrato com você. Mas agora é um global, eu digo, ó... Ô Gleibson, infelizmente, como eu disse, o tempo é pequeno. E nós gostaríamos de desafiar mais uma vez, não é? Para você terminar essa entrevista, logicamente, com as suas considerações finais, e em seguida cantando para os nossos internautas, né? Que o nosso produtor ali, olha, Fábio, ele diz, o povo gosta de música, o povo gosta de música. Quem não gosta e de é música? verdade, né? Então, para suas considerações finais desse espaço, e depois traga uma música para a gente ouvir aí. Lica, eu quero agradecer e falar da honra que estou sentindo em estar nessa bancada, de participar desse programa, que é uma ideia brilhante, de participar, de estar na grade da TV Uno Master, né, que para mim é um empreendimento do futuro e de futuro, que vai dar muito certo, já está dando certo. Já está dando certo. E já passamos, né? Isso. De 2.000 inscritos. Graças isso a no Deus. YouTube. Graças e lá a no Deus. Facebook já estamos estourando também. Graças e se a Deus Deus. quiser, a tendência é Graças a Deus. aumentar. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui como seu amigo, como empresário, como músico, como estudante de direito, e poder transmitir informação, coisas boas para toda a sociedade, não só de Palmares, mas através da internet para o Brasil e para o mundo. Vamos aproveitar aqui e mandar um abraço, senão ela briga comigo. Isabel na Argentina, um forte abraço. Pastor Marcos Palmares, um grande abraço. Afonso Paulo nos Estados Unidos, um grande abraço. Alexandro lá do ABC em São Paulo, um grande abraço para você, né? E tantos outros que nos acompanham. Mas vamos cantar ou não? Assim. Eu também quero mandar os meus abraços, meus agradecimentos, né, aos meus familiares. Apesar da pandemia, os abraços à distância, né? Meus filhos, né? O Gleidson Gabriel, Cristian Riquelme, Enzo Miguel, minha esposa Amanda Tenório, minha mãe Isabel, meus irmãos Tony, Eliane, Neto, meu sogro Aneildo, lá, Eliette, todas essas pessoas que somam esforços, né? Acreditando na gente. E que a luta é grande, a luta é difícil, mas passo a passo, dia após dia, vamos vencendo e realizando nossos sonhos. Oh, que beleza. Só faltou um abraço para Vavá de Aprígio, que vai lhe acompanhar. Eu ia falar agora. Enquanto ele sola... Depois a gente traz ele aqui para sair na foto. Mandar meu abraço para Vavá, meu agradecimento também, que é um grande parceiro na minha jornada musical. Aquele cara que sempre deu o suporte com sua habilidade monstruosa no violão, na guitarra, de tantas gravações durante a madrugada. A minha primeira produção solo, quem montou os pré-arranjos para mandar para a banda, a época foi a Moleca Sem Vergonha, foi Vavá de Aprígio. Então vamos lá, vamos tocar uma musicazinha aí, né? Vai lá, Vavá de Aprígio com Gleibson Alves. Vamos cantar música romântica, né? Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser, fico louco com você. Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao seu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, quantas vezes eu dancei e quantas vezes eu só fiquei
Chorei, chorei, agora eu quero ir fundo lá na emoção, sentir teu coração. Saltar comigo alto, todo mundo ver que eu quero só você. Agora eu quero ir fundo lá na emoção, sentir teu coração. Eita, e assim chegamos com muita alegria ao final dessa entrevista. E esse espaço fica para suas considerações finais. Lulica, eu gostaria de agradecer a oportunidade e a honra de participar desse programa, né, do Boa Prosa. É um programa que eu considero uma iniciativa genial dentro dessa emissora, né, da Unomaster, que eu digo que é um empreendimento do futuro e de futuro. Né? Vai dar muito certo, já está dando certo e me sinto muito feliz por poder transmitir informação, falar da minha vida, né? Falar do Gleibson empresário, do Gleibson músico, compositor, do Gleibson pai de família, do Gleibson estudante de direito e do Gleibson amigo do Lulica, compadre do Lulica. Verdade. Isso. E eu gostaria de agradecer as pessoas, né, que contribuem comigo na Casa das Plantas Flores Bela, né? Agradecer a todos os meus clientes, agradecer a minha esposa Amanda Tenório, aos meus filhos Gleidson Gabriel, Christian Riquelme, Enzo Miguel e ao meu sobrinho Luan, né? O Luan Steven, o Negão. Braço direito. Braço direito, ali é braço. Né? Agradecer a minha mãe Isabel, meus irmãos Tony, Eliane, Neto, enfim, todas as pessoas Esqueceu que contribuem. Não esqueci não. Estava chegando nele agora, né? Enfim, todas as pessoas que deram a sua contribuição para que nessa soma surgisse esse resultado, né? Agradecimentos especiais lá ao meu sogro Aneildo, a Eliette, a todos lá da família Tenório, né? Que estão sempre conosco, dando aquele suporte mercadológico, aquele suporte, aquele apoio moral, aquela orientação que, consequentemente, está nos fazendo trilhar o caminho certo. Bom, amigos, chegamos ao final de mais um programa Boa Prosa. E queríamos, evidentemente, renovar o convite para estarem conosco na próxima sexta-feira, no mesmo horário. Mas lembrem-se, a sua visão depende do tamanho da montanha que você sobe. Portanto, não tenha medo de altura. Até o próximo programa.